Continue adorando ao Senhor onde você está, nesse lugarzinho aí, no seu secreto, na sua intimidade. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, não é mesmo? Eu louvo a Deus pelos irmãos que começaram a ministrar o louvor e eu pude decolar, queridos, porque eu sei que o Senhor está aqui. E toda adoração é para Ele, todo esse evento é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor nós atribuímos a Ele. Amém? Salmo 103 diz que é Ele que cura as nossas enfermidades, é Ele que perdoa os nossos pecados, não é mesmo? É Ele que enche a nossa boca de bens. Se você tem alguma coisa que te satisfaz, querido, algum bem que te satisfaz, é Ele que enche a nossa boca de bens. Amém? Você está aqui com saúde, com alegria, está em paz, amém? Porque o Senhor tem enchido a sua boca de bens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma honra estar aqui nessa noite, né? Enquanto o mundo está festejando outras coisas, a carne, as baladas e tudo mais, nós estamos aqui festejando o Senhor. Estamos dizendo para Ele o quanto nós o amamos, o quanto Ele é bom para nós, o quanto foi bom Ele ter nos alcançado. Amém? A Bíblia fala que com mão forte, com braço estendido, Ele nos alcançou. Se a gente olhar no retrovisor, né, queridos, e olhar para trás, a gente bem sabe onde nós já estivemos, onde nós estávamos, e o Senhor foi lá com muito amor e nos buscou pacientemente. Amém? Usou uma pessoa daqui, um plantou, outro semeou, outro regou, e de repente outro foi lá e colheu, te buscou para o Senhor. E o Senhor pacientemente nos conquistou com uma obra maravilhosa. Amém? O que Ele fez por você, querido, é algo eterno. É algo eterno. Ele sonhou com você, Ele projetou um tempo de vitória para você. E hoje eu estava vindo para cá e pensando, poxa, se na minha fecundação, cerca de 250 milhões de espermatozoides, se me falha a memória, me desculpem, mas se naquela época que eu não conhecia o próprio Deus, que eu não era tão... vivia essa vida com o Senhor, eu fui capaz de... Deus me capacitou para eu alcançar toda aquela fecundação, ser formado no ventre da minha mãe, se naquela época eu já fui vencedor numa corrida daquela, não é mesmo? Se naquela época que eu não conhecia o Senhor na integridade, como eu conheço, Deus me fez mais do que vencedor em meio àqueles milhões de concorrentes ali. Será que hoje, queridos, com a graça de Deus, com o amor de Deus derramado sobre nós não somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? A palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o tema dessa noite é um tema muito interessante. O fazer demonstra saber. Amém? E o Senhor nos chamou, queridos, para as boas obras. E eu gostaria de entrar com você em Tiago capítulo 2, que fala sobre fé. Que a fé sem ação, ela é morta, não é mesmo? Então nós precisamos entrar um pouquinho aqui, entender o que Deus tem para nós, sobre a fé, sobre o fazer em Deus, querido, amém? Fazer para Ele, isso é maravilhoso. Tiago capítulo 2, versículo 14 a seguir. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé
sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, queridos, não adianta muito dizermos que temos fé, mas não temos como apresentá-la, pois não temos as obras, não é mesmo? Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, pela sua obra a sua fé é aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Sim. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Queridos, é interessante essa palavra, porque muitas das vezes nós nos envolvemos com pessoas com muito discurso, com muita retórica, com muita palavra, mas com pouca atitude, com pouca obra. E a fé sem obra de nada se aproveita. Ou seja, eu posso ser um sonhador, eu posso idealizar muitas coisas, eu posso sonhar com muitas coisas, mas se eu não tiver obras, se eu não tiver atitude, ação, nada vai acontecer, porque ficou no campo da imaginação, no campo do sonho. Então, queridos, é interessante a gente se mover em fé. Se você tem fé, mostre a sua fé. Como você mostrará a sua fé? Através das obras, porque a fé sem obra é morta. Queridos, é tão interessante que se nós formos em Gênesis 11, 4 a 7, quando os homens se resolveram construir, a Torre de Babel, eles se uniram num propósito, tinham uma intenção que era até boa a intenção. Nós vamos fazer uma grande torre para que o dilúvio, se acontecer de novo, não nos alcance. E ali nós protegeremos as nossas famílias e ficaremos bem. A intenção era muito boa. O saber fazer, eles tinham também, construir uma grande obra, uma obra magnífica. Mas a Bíblia fala que o Senhor, ele viu aquilo. Vamos para lá? Gênesis 11, 4 a 7. Eles tinham uma ótima intenção, estavam fazendo, tinham unidade. Amém, queridos? Estavam unidos num propósito, então é possível fazer. Gênesis 11, 4 a 7. Diz assim, encontraram? Amém? E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome. Eles queriam um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E estava dando tudo certo, queridos. Eles iam fazer algo magnífico, ia tocar os céus, porque eles estavam em unidade, estavam com um só pensamento. E o Senhor disse: eis que o povo é um, olha só, um só pensamento, uma só direção, e todos têm a mesma língua, estão falando a mesma coisa. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Queridos, eles estavam fazendo uma obra magnífica, bonita, maravilhosa, mas não era plano do Senhor. Porque na verdade Deus mandou crescer, multiplicar e encher a terra. E o diabo veio e olha, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão concentrar, fazer uma cidade, uma torre bem alta,
porque se vier notícia de dilúvio por aí, nós vamos subir para essa torre, vamos nos abrigar ali, estaremos protegidos. O princípio, queridos, estava totalmente errado. A ideia era boa, fazer uma cidade, construir uma cidade, fazer uma grande torre, estava tudo alinhado, estavam num só propósito, num só pensamento, mas eles estavam derrubando um princípio bíblico. A palavra de Deus era: olha, vocês vão crescer, multiplicar e encher a terra. E eles se perderam ali. E quantas vezes, queridos, nós temos uma boa intenção, temos recurso para fazer, temos motivação, até o dinheiro às vezes, mas nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, e a consequência daquilo é drástico para a gente, é terrível. Jeremias 17:7, a partir do 5, fala que maldito é o homem que confia no homem, faz da força carnal, a força do seu braço, a sua vontade própria, ele impera ali o seu egoísmo. Eu vou fazer do meu jeito, porque me interessa fazer assim, e eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho capital para fazer, eu vou fazer. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e por demais corrupto. E mais à frente ele fala que esse homem que fez isso, fez na força do seu braço, não buscou sabedoria na multidão dos conselhos, como a Bíblia fala, né? Que o homem sábio, ele busca sabedoria na multidão dos conselhos. Ele pergunta à esposa, ele pergunta ao irmão, ele pergunta ao ancião na igreja, ele pergunta ao pastor, ele cola no amigo: olha, eu estou pensando em empreender assim, o que você acha disso? Consulta o Senhor, ora a Deus, se tem paz ele avança, se não tem ele recua, não é mesmo? E a Bíblia fala que esse homem que assim faz, ele será como uma árvore solitária no deserto, onde não tem água, onde não tem nada, e ali ele vai penar pela consequência da atitude que ele tomou. Amém? E Deus fala com a gente, queridos, quando você está tentando fazer algo e que não é de Deus, Deus fecha o seu coração, Ele manda um profeta chegar perto de você e fala: filho, não vai não, que não é bom não. Esse negócio não vai dar certo. Amém? Então, queridos, aqui eles tinham unidade. Vamos fazer, vamos. E o próprio Deus falou: olha, se nós não entrarmos nesse negócio, eles vão intentar e vão conseguir construir. Porque não há impedimento para que eles realizem. Eles têm unidade, eles estão com uma visão, com um propósito. Então desçamos lá, porque não há restrição. Eles estão alinhadinhos, estão com o mesmo objetivo. Então o Senhor teve que descer, querido, e confundir a língua daqueles homens, para que eles se dispersassem novamente e cumprissem o propósito de Deus, que era espalhar e encher a terra. E daí vieram as línguas que nós conhecemos hoje, né? Várias línguas: inglês, espanhol, o alemão e etc. Amém? E é interessante, queridos, a gente falar sobre esse tema também, o fazer. Por que o fazer, queridos? Porque existe uma ordem criativa de Deus para você. Você pode gerar filhos. Olha só, Deus te deu um poder criativo. Deus te deu um poder de gerar coisas. E quando Deus coloca Adão no Éden, Ele diz para Adão assim, é interessante, no capítulo, deixa eu ver se eu pego aqui, capítulo 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Interessante, queridos, e o capítulo 8 de Salmos, Deus fala que ele pôs o homem como dominador sobre todas as coisas. E a Bíblia nos mostra que o homem entregou o domínio do que ele tinha para o diabo, não é mesmo? Ele pecou, entregou o domínio da terra para o diabo. E a Bíblia fala que o segundo Adão, Cristo Jesus, ele veio e tomou o domínio do diabo. Amém, queridos? E colocou na mão da igreja.
Não do homem no total, mas da igreja. Por quê, queridos? Porque você tem esse poder criativo de liberar, de fazer, de planejar, de executar, de sonhar. E muitas das vezes o diabo tem trabalhado em nossa mente dizendo: olha, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai avançar, porque você não pode. E queridos, eu quero te dizer que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem um poder criativo dentro de você, que você precisa crer. Aleluia! Glória a Deus! Você precisa crer, querido, que você é capaz. Que Deus ele vai gerar os sonhos dele em você. E é através da igreja. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você crer, querido, e buscar e se lançar em Deus, Deus vai revelar coisas ocultas para você, que homens e mulheres no mundo nunca ouviram, e nem perceberam, e nem discerniram. Queridos, eu estou falando isso com vocês, eu estou lembrando de um irmão lá no bairro Nova Vista. Eu fui criado no Boa Vista, perto do Santo Inês, Nova Vista. Congregava ali naquela região. E uma certa feita, um irmão nosso, humilde, o camarada, ele andava numa simplicidade. Mas homem de Deus, o cara, você olhava para ele, e Deus deu um sonho para ele. Para ele construir máquinas que fizessem tubo de ensaio. Naquela época eu era adolescente, queridos, a gente nem sabia direito o que era um tubo de ensaio. Sabia que era aquele tubinho de vidro. E aquele camarada, Deus foi dando as peças para ele. E ele via as peças, querido, ia no ferro velho, catava uma peça ali, catava outra lá, e montou uma engenhoca na casa dele, queridos. Que Deus deu. Ele produzia tubos de ensaio no Nova Vista. Depois do trevo de Sabará, numa rua a pique, vinham pessoas do Japão conhecer o trabalho dele. E como que ele descobriu aquela fórmula? Amém? Deus ele pode te dar uma ideia, queridos, maravilhosa. Deus ele é poderoso para te instruir em toda boa obra. Amém? Aquele dom que você tem dentro de você, que Deus deu, que é santo, para você operar e desenvolver alguma coisa, e que você não está acreditando nele. Deus é poderoso para fazer com que você opere, querido. Você desenvolva coisas, você faça para a glória do Senhor. É interessante, 2 Coríntios 3,4 diz assim, Paulo dizendo: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Paulo estava dizendo, em meio a alguns conflitos que existiam na época, e ele estava dizendo: olha, a autenticidade do meu ministério apostólico são vocês, é a própria igreja. Não é porque eu seja capaz em mim mesmo, mas Deus me capacita, Deus nos dá capacidade. Amém? E você precisa crer nessa capacidade que vem de Deus, querido. É Deus que te capacita. Às vezes você chega diante de um desafio na igreja, no ministério, ou mesmo na sua vida secular ou no casamento, e você fica acuado sem saber o que fazer. Isso não é novidade, eu também fico às vezes. Mas eu sei que existe um poder que vem de Deus, que habita em mim, inclusive, que Ele pode me fazer operar e vencer a minha dificuldade, porque Ele é poderoso para nos tornar abundante em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo e toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Eu li 2 Coríntios 9:8, querido, porque a palavra de Deus fala assim: olha, e Deus é poderoso para tornar você mais abundante em toda graça, a fim de que tenha sempre tudo, toda suficiência,
Superabundez em toda boa obra. Ou seja, tudo aquilo que você colocar a mão, querido, pode ser superabundante, pode ser excelente, pelo poder de Deus através de você. Glória a Deus, não quebrou. Aleluia. Amém, queridos? Através de você. Superabundez em toda boa obra. E quando Deus está usando Paulo para falar de suficiência aqui, queridos, eu fico surpreso com isso, porque é sinônimo de plenitude, de amplitude, de você estar bem abastado, bem suprido em todas as áreas. Amém? Deus, Ele nos chamou para que a gente viva isso. E às vezes a nossa comodidade, o nosso medo de avançar, o nosso medo de fazer, de prosseguir, de conquistar, querido, não permite que você fique suficiente, pleno naquilo que Deus te deu. E qual que era o objetivo disso? Para que você tenha suficiência, semente, para abençoar aqueles que não conseguiram chegar e não têm. Amém? Então a proposta de Deus para você é que você seja pleno, suficiente, que você tenha plenitude. E Paulo quer dizer ainda mais nesse contexto, de você estar pleno também, querido, está vivendo uma dificuldade, uma prova, mas a plenitude, a suficiência de Deus em você, te torna capaz de vencer aquilo, de boa, como diz os meninos hoje. Amém? Você está na luta, mas está de boa com Deus, está bem, está suprido, está suficiente, está pleno em Deus. Você está como uma águia que venceu a tempestade, está voando lá em cima, está vendo o pau quebrando lá embaixo, mas você sabe que o Senhor está com você, que aquele problema não vai perdurar, porque maior é aquele que está contigo. Ele é maior, Ele é maior. Querido, e tem problemas, queridos, que nós vencemos assim. Não adianta você dimensionar, você falar dele e olhar para ele. Você tem que mergulhar em Deus. Você tem que vencer as nuvens de turbulência, de preocupação e confiar integralmente nele. Olhar de cima, olhar como vencedor e não como perdedor. E a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu comparo, queridos, isso como se você fosse entrar num ringue para lutar contra o seu adversário. Mas antes de você pôr o pé lá na arena, eles já te dão um cinturão escrito assim, olha, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós temos plena suficiência, nós temos plenitude em Deus. Nós não podemos deixar o pecado nos vencer, queridos. As oportunidades erradas nos tombar, porque nós temos suficiência, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós temos a plenitude de Deus em nós. Nós sabemos quem somos e para onde iremos. Amém? O ímpio lá fora, queridos, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe quem é ele. Ele está por aí, ele está por aí. Eu vou conquistar, eu vou ganhar dinheiro, mas ele não sabe para onde vai. Ele não tem um destino. Você tem um destino em Deus. Você tem uma esperança, queridos. Essa vida aqui é muito rápida, é passageira, é muito rápida. Ontem eu estava com 18 anos, sonhando com um monte de coisa, né? Hoje eu já estou com 54. E para 60 são só 6 anos. E passa muito rápido. O espírito está novinho, mas a carcaça já está sentindo o efeito dos anos, né, meu irmão? Mas glória a Deus em Cristo Jesus. Cada dia é um brinde, é um banquete para nós. Eu levanto pela manhã, eu levanto tão motivado, queridos. Eu mesmo faço meu café. Eu gosto de levantar cedo, é prática já, né? Faço meu cafezinho e me delicio com aquele pão. Falo, Deus, obrigado, porque olha, o Senhor me servindo logo de manhã. Maravilha, queridos. Cada dia é uma oportunidade para você viver, para você glorificar a Deus, para você conquistar, para você correr atrás do seu sonho. Cada dia uma bênção para nós. Amém?
E tem dia que eu levanto, tem tanto problema para eu resolver, que eu falo, Deus, me dê resolução, Senhor, me dê capacidade para enfrentar esses gigantes aí, sair do lado de lá. E quando eu chego no final do dia, eu tenho que erguer as mãos e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu vitória em tudo aquilo que eu listei, todo o problema que eu tinha, o Senhor me deu o poder para resolver. Amém? Poder de resolução, poder de decisão, querido. Como é maravilhoso isso. Amém? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus ainda fala no 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Queridos, ter fé é maravilhoso. É maravilhoso quando você idealiza alguma coisa e você corre atrás, e você vê dia após dia Deus te dando o alcance daquilo. Eu me recordo que, recém-casado, morava no conjunto Tijolinho ali na Rio Comprido, né, no bairro Riacho, e Deus me deu condição de comprar um lote. Eu já tinha um lote para o lado de Sabará, troquei num lote no bairro Colonial. Era um bairro bem, assim, era bem no início. E eu fui para aquele lugar, queridos, e comecei a sonhar. Eu fui para o final do lote, estava eu, minha esposa e mais alguém comigo. E eu comecei a dizer, olha, eu vou plantar muitas frutas nesse lote, eu vou fazer uma casa assim, assim, assim. Mas não que eu tivesse cheio de orgulho, de autossuficiência, né? Não. Mas eu estava crendo em Deus, que Deus me daria condição, queridos, de fazer uma casa. E eu não tinha recurso para fazer aquilo. E a pessoa que estava comigo disse, eu duvido que você faça uma casa. Duvidou, queridos. Mas a fé é sua, é minha, não é mesmo? E você tem que correr naquilo que você crê. Se o irmão do lado direito ou do lado esquerdo não está crendo, você vai avançar, você vai fincar o pé e vai, porque eu creio. Amém? E se creres, verás a glória de Deus. Amém? Se você crê. Então, queridos, passando o tempo, eu me recordo que eu estava sem prata mesmo, eu comprei um caminhão de pedra no fundo do quintal do irmão. Foi uma loucura que eu fiz, né? Você pegar, carregar a pedra para fora do lote, para jogar em cima do caminhão, para levar lá para o meu lote. Loucura. Mas falta de experiência, menino novo. Mas eu criei, queridos, e comecei. Aí eu desenhei uma casa com minha esposa, falei, amor, vamos começar? Ela, mas nós não temos dinheiro, mas eu quero começar. E comecei a fundação, queridos, humildemente. Fiz um projetinho, furei os tubulões, comecei a encher aquilo. Enchi, parei, eu mesmo furava quando não tinha condição de pagar. E fui fazendo aquilo. Queridos, hoje está uma casa agradável ali naquele lugar. Rua Palmeiras 1229, frutas abundantes, uva, carambola, acerola, fruta do conde, mexerica, manga Adem, tudo dando. Mas, queridos, e eu filmei isso, na época, aquelas filmadoras que levavam uma fita desse tamanho, né? Eu ainda tenho isso lá em casa, queridos. Eu sonhando, só mato e eu falando, custei 4 anos, demorei 4 anos para construir aquela casa. Mas eu entendi, queridos, que se você pôr a mão, você vai prosperar. Salmo 1, tudo que fizer prosperará. É palavra de Deus, querido. Se você pôr a mão, vai prosperar. Vai prosperar. A semente vai brotar. A chuva vai vir e vai dar fruto. Ou seja, querido, a sua fé precisa ser movida em obras, através de obras. Aí eu não tenho para fazer uma casa, mas você tem para fazer um tubulão. 2 tubulões, um alicerce. Faça. Isso, queridos, de maneira figurada. Às vezes não é a casa que você está precisando empreender, mas às vezes até em você mesmo. Comece.
Tem que começar, queridos. Tem que começar. Depois que está velho não adianta mais. Não tem força mais. Não estou querendo dizer que o velho não tem que começar, porque todo dia eu começo. Eu sempre estou fazendo algo. Esse carnaval, por exemplo, eu trabalhei os 3 dias muito satisfeito naquilo que eu estava sonhando, projetando. Trabalhei até hoje, inclusive. Muito feliz, muito satisfeito. Porque o trabalho, queridos, não é punição. Não é mesmo? O Senhor criou os céus e a terra e tudo que há. Fez o Éden para Adão e Eva e falou: olha, vai lavrar, vai trabalhar, filho. Vai fazer. Põe nome nos animais para mim e tal e tal. Porque, queridos, o trabalhar é laborativo. Ocupa sua mente, é bom. Mas o excesso de trabalho não é. A carga excessiva de trabalho não é boa. Você pode viciar e se perder com o trabalho também. Aquele cara que só trabalha, não sai com a família, não viaja com a família, não faz mais nada. Amém? Os antigos dizem, né, que todo excesso é a legião, né? Todo excesso tem alguma coisa errada. Você está muito ao extremo, tem alguma coisa errada. Então, é harmonia, querido, é alinhar as coisas. Vamos construir, vamos fazer isso, vamos, com sabedoria, com direção de Deus. Amém? Porque você pode intentar em fazer alguma coisa com as motivações quase corretas, mas o princípio pode estar errado. E se você pegar esse itinerário, nesse caminho, você vai se arrepender. Porque você precisa estar alinhado ao Senhor. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos instruirá em todas as coisas. Em tudo, querido. Eu vou comprar um carro, amém. Aí a gente vai lá para Paulo explicando também, né? Se você vai construir uma torre, o que você tem que fazer? Sentar, calcular os gastos, para que depois você não fique em dificuldade e passe vergonha, inclusive. Vou comprar um carro? Vou. Prestação é 800. Ah, ok, eu ganho 1.200, não vai dar. Ou seja, senta, faz o seu planejamento, conversa com a família e vai dar tudo certo, querido. Se não for dessa vez, vai ser de outra, ou de outra forma. Mas você precisa crer e avançar. Amém? Tem pessoas, queridos, que são críticas ao extremo. Elas acham erro em tudo, mas não se movem. A crítica construtiva, ela é boa, mas tem gente que é crítico demais até. Tudo que você faz, ele arruma uma crítica. Ele arranja um defeito, pá, mas você olha para a vida do cara, o cara só está assim, ó, só criticando e não se movendo. Nós precisamos nos mover, queridos. Quem se move, quem trabalha, quem faz alguma coisa, ele corre o risco de errar. Nós corremos o risco de errar, mas vale a pena você fazer correndo o risco. Mas nós temos o Espírito Santo para nos instruir em todas as coisas. Fica muito melhor quando a gente busca a sabedoria que vem do alto, que a palavra diz que quem busca, Deus dá liberalmente. Amém, queridos? Nós precisamos fazer. Deus te deu um poder criativo de fazer as coisas. Isso é poderoso, queridos. Se o diabo te neutralizar, você não vai fazer, você vai ficar estático. Você vai acomodar. E você precisa, às vezes, sair do bom para o melhor. Amém? Ficar no bom é mais cômodo, mas às vezes Deus tem o melhor para você e você não tem coragem de arriscar. Quem sabe Deus está querendo te dar o melhor nessa noite. Melhor para a sua vida, melhor qualidade de vida, melhor vida em relacionamento familiar também, não é mesmo? Relacionamento com a esposa, com os filhos, quem sabe você pode sair do melhor, do bom essa noite para o melhor, para o mais eficiente, para o mais eficaz. Quem sabe se você ceder um pouquinho e elogiar mais, você vai ter mais fruto, mais retorno, não é mesmo? Quem sabe se você der mais um pouquinho, você vai receber mais. Porque a Bíblia fala que é dando que se recebe. Às vezes a gente quer tanto, queridos, mas a gente não dá.
Eu quero ser amado, a minha esposa não me chama de meu bem, de meu lindo, mas a mulher nunca foi chamada de minha linda, minha cheirosa, meu bem, meu amor, não é mesmo? Então, querido, uma coisa que a gente vai aprendendo na vida, você precisa dar, você precisa semear. Aquele que planta, ele colhe. Amém? E a Bíblia fala para você não olhar para o tempo, nem para o vento, nem para a estação, para você cavar o buraquinho lá e jogar a semente, crendo que Deus vai mandar chuva. Amém? Não fica parado olhando para o tempo, isso não é vida de crente não. Fica estagnado, será, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, querido, cava o buraco, trabalho, se mova em fé, lance a sua semente, que Deus vai mandar a chuva serôdia, ou a temporã, e vai molhar a sua plantação, e você vai colher os frutos, em todas as áreas, queridos, inclusive espiritual. Amém? Cava o buraco, vai orar, vai ter vida com Deus, amém? Vai ter comunhão com o Senhor, vai vir sementeira, vai vir chuva, vai vir bênção abundante, amém? Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse em pé. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Você crê, querido, que Deus ele pode operar através de você?